Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do podcast Saúde e Direitos Humanos em Diálogo. E nesta edição, hoje nós vamos mergulhar num tema que faz parte do dia a dia da população moçambicana, principalmente os habitantes da cidade de Maputo, que é o drama dos transportes públicos. Mais do que uma simples questão de mobilidade, este é um problema que afeta os direitos básicos de todos os indivíduos, afeta também a saúde pública e a qualidade de vida das populações. Nesta nossa conversa, iremos analisar se os transportes públicos garantem o direito de ir e vir com dignidade e segurança nas comunidades e quais são os impactos da sua precariedade na saúde pública dos indivíduos. É sobre essas questões que nós vamos hoje refletir e conversar. Mais do que olhar para os desafios, tentaremos também olhar para as possibilidades de transformação a curto, médio e longo prazo. Portanto, para essa nossa conversa, essa nossa breve conversa e reflexão, recebemos aqui no nosso espaço a Sônia Tivani, ela que é formada em agronegócios pela UEM, e possui mais de 10 anos de experiência na área de projetos sociais. E foi também, participou também da última edição do curso de Direitos Humanos e Saúde, oferecido pelo Centro de Estudos em Direitos Humanos, Saúde e Sociedade, e notabilizou-se, não é, por apresentar este tema, porque a finalidade do curso não só é de abordar questões ligadas à saúde e direitos humanos, mas também possibilitar nos participantes que eles identifiquem cenários do dia a dia que possam enquadrar estes conceitos. E a Sônia trouxe aqui uma breve pesquisa em torno da questão dos transportes na cidade de Maputo e, portanto, despertou nosso interesse para juntos percebermos dela o que encontrou nessas pesquisas, a sua experiência em torno desta temática e por aí. Sônia, seja bem-vinda ao nosso espaço. É uma honra tê-la aqui conosco. Quais são as suas expectativas para a nossa breve conversa e mesmo em jeito de início de conversa, o que lhe chamou a atenção, o que lhe despertou interesse em abordar este tema relacionado aos transportes públicos? Olá a todos. Eu chamo Sônia Tivani, como o Dixon já tinha referido. Bom, sobre a questão dos transportes, não tem como passar despercebido para quem visita Maputo, para quem visita Moçambique, para quem visita Maputo, ou para quem visita todas as capitais provinciais do país, não tem como passar despercebido a questão do problema de transportes públicos. Tive interesse em defender esse tema quando estive a fazer o curso de Direitos Humanos e Saúde com a CNDH, porque tive uma experiência que em algum momento nunca tinha comentado com ninguém, mas que no dia que decidi comentar, os outros partilharam do mesmo desagrado, do mesmo descontentamento, e fui pesquisar e vi que realmente é um problema que, embora fique aparecendo algo não tão grave, mas que em algum momento, a longo prazo, isso pode ser, sim, um problema de saúde pública que merece um debate colocado à mesa e priorização em termos de vida condigna para todos os cidadãos, né? Principalmente das capitais provinciais, em especial a cidade de Maputo. Eu subi um chapa nessas minhas correrias, não é? Subir um chapa como um transporte público inflexível, porque às vezes quando vais de carro fica com problema de estacionamento, depois dependendo do local tem a questão de segurança do próprio estacionamento, então subiu o chapa naquela de flexibilidade e tudo mais,
E sempre, mas sempre mesmo que eu subo um transporte público, o meu estômago fica todo embrulhado. Isso por quê? Por causa da forma como subo chapa, né? Quando subo chapa, ou está sempre lotado, ou a questão de como é conduzido chapa, é sempre conduzido. O carro sempre vai em longa velocidade, depois tem umas paragens muito bruscas que o meu estômago não fica muito confortável. E depois a própria paragem, se tu estás para subir chapa, tens que segurar bem a carteira. Então, são todos esses pequenos aspectos. Ora, também tem o pormenor de quando sobe chapas, tens que ter cuidado em onde encostas, porque se encostas mal, a sua calça pode rasgar, a sua blusa pode sujar, então isso compromete muito onde tu vais a um local de trabalho, chegas lá todo sujo, tens que parar para se limpar e se ajeitar melhor. Então decidi trazer um pouco ao de cima esse tema para ver se debruçamos e quem sabe encontramos soluções um pouquinho mais flexíveis de serem implementadas, não é? Exatamente. O objetivo é mesmo esse, não só discutir, mas também encontrar soluções sustentáveis. Mesmo em jeito de início de conversa, olhando um pouco mais pela sua experiência nos transportes públicos, na sua opinião, considera que os transportes públicos na cidade de Maputo violam os direitos fundamentais do cidadão? E quais seriam esses direitos básicos e de que forma são violados? Então, segundo o meu trabalho ao qual defendi a minha pesquisa, infelizmente, os transportes públicos, quando me refiro ao transporte público, importa salientar que já experienciei sim subir My Love, já experienciei também subir o comboio, que também é um transporte público existente. Já experienciei também viagens longas, não é? Daqui, vamos dizer, de Maputo até Beira, no transporte público, não é? Então, já experienciei o Chapa, que é o transporte mais, como é que é? Mais disponível e acessível em termos de flexibilidade e acessibilidade para vários locais, né, da cidade de Maputo. Então, diante de toda essa experiência, né, que Mas tive, eu sinto desculpa, que Sônia, só para quem não tem noção, sim. né? O que seria My Uhum. Love, o que seria... ok, My Love seria Chapa. sim, o My Love e o Chapa, qual é a diferença existente? Ok. Então, o My Love geralmente é considerado, chamamos de My Love é uma carinha com uma caixa aberta, na qual alguns motoristas acabam fazendo o transporte de passageiros. Então, você sobe numa carinha com uma bagageira atrás, na qual as pessoas vão subindo e ficam em pé, né? Todas descobertas, não é porque vai estar fechado, não, está aberto mesmo. Então, as pessoas sobem e chegam ao seu destino, bom, a maneira, posso assim dizer. E Sim. o chapa no Brasil chamam de van, mas aqui é minibus. É uma minibus, geralmente de marca Toyota Coast, não é? Onde, na verdade, o desenho daqueles transportes é mais para mercadorias. Só que quando já chega cá em Moçambique, é aprovisionado para ajustar-se para passageiros, onde são montados lá cadeiras que nem vão de acordo com a dimensão recomendada, tanto é que você senta, fica apertado com os joelhos para cima em algumas situações, ou senta, ou a cadeira em si está marcado para 4 pessoas, mas enquanto que o espaço da própria viatura só permite para 3, mas estás condicionado a subir no local de 4 pessoas, o local que devia ser para 3, no máximo. Existem sim os chapas ou os quantums ou os coastes adequados e produzidos mesmo, criados para transporte público, mas deduzo que sejam um pouco mais caros, né, em adquirir e um pouco mais, talvez, dispendioso em ter uma certa manutenção. Ao passo que esse de mercadoria, não. Em algum momento é um pouco mais flexível, é menos também
é menos também caro em adquirir. Sim, indo para a questão sobre até que ponto os transportes públicos violam os direitos humanos? Quando você todos nós temos a liberdade de mobilidade, não é? De ir e vir para onde a gente quiser. Isso está emanado mesmo na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 13, sendo que você tem o direito de ir e vir e dentro do seu bairro, dentro da sua zona, do seu município, você tem a disponibilidade apenas do chapa, que tem aquelas características que nós já sabemos, tem a questão de estarem sempre cheios e lotados, tem a questão de ter super desconforto e não estar adequado para as pessoas com, por exemplo, deficiência, não se verifica lá a questão da priorização de pessoas com deficiência, mulheres grávidas, porque aquilo não existe uma organização na paragem, por exemplo, para tu subir esse transporte. Em algum momento tu ficas condicionada de que para me mobilizar, para me mover para um lugar que eu queira ir, terei, por exemplo, de ter um táxi, que é um pouco mais dispendioso, e sendo que talvez não tenha as condições, ficas privada desse direito. Também, em algum momento, entra para o direito à saúde. Toda pessoa, no seu artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, também diz que toda pessoa tem um direito a um padrão de vida adequado à saúde e ao bem-estar, sendo que a qualidade do transporte público existente entra na questão do padrão de vida aceitável, né? E adequado para um ser humano. Em algum momento, as condições de transporte que nos são oferecidas violam esse direito à saúde, não é? Então, também tem a questão do direito ao trabalho digno, não é? Toda pessoa tem direito ao trabalho em condições justas e favoráveis, isso já no artigo 23, não é? As condições que, por exemplo, quando falamos de transporte, não podemos só pensar de que os maus da fita são quem fazem o trabalho de transporte público. Em algum momento também são seres humanos que, olhando pelas condições que eles nos transportam, as condições que eles também estão a trabalhar, não são dignos e merecem uma especial atenção, não são justas e não são favoráveis, não é? Porque o transporte fica cheio, mas também no transporte temos o cobrador e o motorista. O motorista em algum momento é pressionado a fazer várias rotas e acelerar o ritmo porque quer ganhar mais, né? De acordo com as exigências do seu patronato e as normas da organização onde ele está, mas o cobrador, por sua vez, tem sim de ter o maior número de passageiros naquela rota, sendo que acaba não observando a lotação máxima do transporte. Também entra em alguma discordância ou algum choque com o direito número 2, que é o direito à igualdade e não discriminação, onde todos têm o mesmo direito e liberdade sem distinção. Infelizmente, é notório nos transportes públicos, principalmente os chapas, não é? que são os coaches e as vans, a discriminação de pessoas com algum peso excessivo. E também, se a pessoa é um pouco forte, em algum momento pode até ser deixada de lado, porque no local, na fila onde o cobrador ou o próprio motorista estabeleceu que devem sentar 4 pessoas, não é possível, incluindo a ele, sentarem 4 pessoas. Assim sendo, é super, infelizmente, né? É normal nós vermos essa pessoa ser dispensada, mesmo na própria paragem. Fora que as próprias paragens também já são
cheias, andam muito cheias, superlotadas, principalmente na hora de ponta. Também tem a questão de pessoas com deficiência. Em algum momento, as paragens não têm um local selecionado, ou não tem local prioritário para pessoas com deficiências, para mulheres grávidas, por exemplo, em algum momento também não recebem um tratamento especial. Isso, em algum momento, já viola por total o direito à igualdade e à não discriminação da pessoa, do ser humano como um todo. Muito bem. A Sônia elencou aqui alguns aspectos interessantes, mesmo a questão da mobilidade, principalmente para pessoas que têm algum tipo de problema de saúde também. Vemos que os chapas não oferecem condições específicas para o deslocamento dessas pessoas, ou mesmo há zonas que não têm acesso ao transporte para pessoas em situação hospitalar, não é? Mulheres grávidas, doentes e por aí vai. Mesmo a respeito das condições de trabalho, também elencou, olhando mais para a questão dos praticantes, não é? Do transporte público, que é o motorista e o cobrador, em algum momento o patronato acaba exigindo um pouco mais, né? A questão das receitas, sem querer saber como e de que forma estes trabalhadores conseguem, não é? Estas receitas. E em meio a isso existem alguns desafios, que é a questão das estradas, que estão em péssimas condições e que acabam de alguma forma também danificando a própria viatura. E neste mesmo contexto, ainda tem a questão dos polícias de trânsito, que têm efetuado algumas cobranças ilícitas. Então, é uma série de fatores que agravam a questão dos transportes e contribuem também para esta superlotação que a Sônia acabou desenvolvendo aqui na nossa conversa. Mas olhando mais para a questão da saúde pública, que impactos da superlotação nos chapas, transportes públicos contribuem, não é, para uma exposição maior a riscos de algum tipo de doença, tanto físico quanto mental, a nível dos transportes, na sua opinião? Embora que invisível, é notório perceber as consequências dessas condições difíceis, né, de transporte, de se locomover, tanto por parte do próprio servidor público, bem como por parte do próprio cliente, não é? Que somos o público em geral que usa dos serviços. É normal perceber a própria frustração, não é? O estresse do próprio motorista, o estresse do próprio cobrador ao te servir quando queres subir um chapa ou quando queres receber um serviço público, quer seja de machibumbo, tá bem. Estão um pouco impacientes, estão um tanto impacientes, isso mesmo pelas condições de trabalho que ele tem, pela superlotação, porque ele tem que também se ajeitar ali para caber no próprio chapa. O motorista, porque em algum momento o próprio carro em si não tem como é que eu vou dizer? Às vezes não tem as condições básicas, mínimas para conduzir, não é? Às vezes mesmo a questão da manutenção regular, às vezes não tem. Então, em algum momento, já é um dos resultados negativos, né, para a saúde pública do próprio ser humano como um tal. Porque ele fica estressado porque não consegue satisfazer essas necessidades do local de trabalho. Para nós, os usuários dos serviços, a questão da enchente dos transportes. Estivemos há pouco tempo a passar por pela crise da Covid-19. Então, E agora enchentes, E agora agora também Mpox.
Exatamente. Exatamente, agora tem Mpox que se transmite a partir do contato pele a pele. Então, a questão das enchentes nos serviços de transportes equaciona para problemas respiratórios e infecciosos, né? Temos o caso da gripe, que chega a uma época que, com a mudança climática, todo mundo está com gripe, não é? E pela enchente, nem todos usam máscara, não tem lá o fiscalizador para cobrar máscara a todos os utentes, não tem mecanismos, não tem formas de cada um que entra no autocarro desinfetar as mãos, não tem um meio de desinfecção pelo próprio desenho do sistema de transporte em si. Em algum momento também propicia a transmissão da tuberculose, não é? Porque o mesmo meio de transporte não tem um sistema de priorização ou colocação de um paciente no local privilegiado ou no local ligeiramente, posso dizer, isolado, né? De fácil acesso, que ele suba e ele desça na unidade sanitária. Pode sim ser um veículo, né, de transmissão para os demais utentes da própria viatura. Então, tem também a questão de parece pequeno, mas tem a questão dos aranhões e também cãibras nas outras diversas partes do corpo, porque você fica numa mesma posição desconfortável por cerca de 1 hora no mínimo, dependendo da distância da paragem até ao seu ponto de descida, sendo que em alguns casos, até que comentei com alguns familiares e amigos, outros já pediram mesmo para descer antes mesmo da paragem. Eu subir, por exemplo, na baixa da cidade, sendo que vou para Maguani, né? Pedir para descer numa paragem que não é a sua, simplesmente porque já não consegue nem mesmo respirar, porque estão super apertados, não é? Super apertados o suficiente para não conseguir respirar. Isso por quê? Porque o próprio cobrador e o próprio motorista querem encher ao máximo ao carro para ganhar a sua receita máxima. Então, tem esses infortúnios, né, que perigam em algum momento a questão da saúde pública, que precisamos ter um pouco em conta. Muito bem, falou mesmo também da questão da falta de ar. Imagina para uma pessoa que não tenha uma doença respiratória, já tem esses constrangimentos. Já para alguém que que tenha asma ou algum outro tipo de doença respiratória, a situação é mais crítica. É, desculpa, talvez acrescentar a questão da produtividade no local de trabalho. A questão do problema de transporte pode-se ver, essa é uma forma direta em termos de física, não é? Mas também tem um pouco a questão de produtividade para o próprio empregador. Aquele que tem uma pessoa, por exemplo, a viver a cerca de 30 quilômetros do seu local de trabalho, que horas tem que sair de casa, não é? E que produtividade espera ter no seu local de trabalho, por exemplo, às 7h30? Que horas, sendo que na hora de ponta existe congestionamento, existe a própria enchente de transporte e existe também a questão da minha casa, onde fica. Eu estou a viver num local onde tenho que andar cerca de 10 minutos a 30 minutos para chegar à paragem. E chego na paragem, também tem a sua enchente. Então, da sua enchente tem que aguentar também cerca de 2 horas no congestionamento até chegar a minha terminal, para depois dali descer para o meu local de trabalho. Tem a questão também da produtividade no local de trabalho. Parece que não, mas influencia sim, quer seja no psicológico, porque depois tem lá a sua cascata, não é? Tenho um mau desempenho, posso receber descontos, quer seja pela produtividade, quer seja pelo atraso, quer seja pela minha disponibilidade e entrega total pelo meu trabalho, né? Visto que já passei por toda essa maratona para chegar ao local de trabalho. Isso influencia diretamente na produtividade, o mau humor e o stress mesmo para o próprio funcionário como tal. Positivo, a questão mesmo da produtividade, nunca tinha pensado nesta vertente, mas é algo que realmente acontece muito.
porque muitos funcionários, tanto públicos quanto privados, vivem em bairros distantes da cidade. Muitos Sim, empregadores estão concentrados mesmo na cidade, e acabam usando um transporte público. Não é? A pessoa pode entrar às 7 horas no serviço, para chegar ao serviço às 7 horas, é necessário que a pessoa madrugue, pelo menos acorde às sim, 3, 2 horas de madrugada, ter que subir sim. chapa, ficar naquela enchente toda e chegar, até por vezes chega ao trabalho atrasado. E no É, fim do isso é dia a verdade. situação é a mesma, não é? Sai do serviço às 17, chega na paragem, tem aquela enchente toda, fica 3, 4, 5 horas no chapa, chega em casa já são 23 horas por aí, e tem um pouco Exatamente. espaço de tempo para descansar. Tem um pouco Uhum, espaço de tempo para uhum. descansar. Por vezes, se a pessoa tiver uma rotina um pouco mais pesada, tem de pensar em preparar as refeições, por aí vai. Então, a situação é um pouquinho mais delicada neste contexto e acaba E influenciando. pensando no crescimento profissional, porque olhando por exemplo, para as necessidades básicas da pirâmide de Maslow, pensando no crescimento profissional dessa pessoa, que tempo ela tem, por exemplo, para fazer aquele curso extra? Que tempo ela tem, por exemplo, para depois do trabalho ir à faculdade ou ir fazer um curso que vai levar das 18 às 20 ou 20 e 30 às 21 e 30 para pegar um transporte público que na sua zona termina às 22 horas. Então, é uma cascata mesmo de como é que eu vou dizer, de sofrimentos que levam mesmo a certas doenças que às vezes podemos até negligenciar. Mas você vai encontrar a pessoa está sempre com fadiga, está sempre cansada, está sempre murcha, está sempre murmurando, que só no máximo dos máximos descansa aos sábados e domingos. Exatamente. Então, acrescentando mais sobre a questão do impacto da qualidade do transporte público para a saúde, tem a questão do congestionamento. O congestionamento verifica-se mais devido ao excesso de carros, né? Na via pública. E em algum momento o excesso de carros está diretamente ligado a qualidade do serviço público oferecido. Se o serviço público, se a qualidade de transporte, do serviço de transporte oferecido, se os transportes públicos oferecidos não são confortáveis, não são facilmente acessíveis, não são dinâmicos, não têm boa qualidade, obviamente que aqueles que conseguem alguma condição vão preferir ou não têm opção a não ser levar o seu próprio carro. Então, o congestionamento em si já traz uma grande desvantagem, problema de saúde pública, que é a questão da poluição do ar. Mais carros na via é mais ar poluído. Então, a qualidade de ar já vai transmitir nos problemas de saúde que já equaciona e ajunta mais a questão da enchente dos transportes públicos em si, não é? E também tem a questão de do risco que é, infelizmente, para as mulheres usarem o transporte público. O transporte público, me refiro especificamente tem os chapas, tem os machibombos, tem também o serviço oferecido, que vem sendo oferecido pelos transportes privados, que é a questão do uso do Yango. O Yango é um transporte no modo de táxi, que é um serviço por aplicativo, onde qualquer indivíduo que tenha um carro pode, pode usar como meio de transporte. Então, infelizmente já há registro, o Dixon também pode partilhar os links que eu partilhei na minha apresentação de casos de mulheres que são sequestradas, são violadas, em algum momento sobem esse transporte de serviço de Yango e são tidas como desaparecidas, encontradas a posterior, largadas em algum lugar sem órgãos. Infelizmente temos esse tipo de casos, algumas são raptadas, então temos essa situação de problema mesmo de saúde,
que eu considero problema de saúde pública, que é a questão do risco que é de uma mulher por volta, e já não tem questão de escolha de horário, né? Que é aquela coisa de, não, se uma mulher sobe para um transporte desse gênero à noite vai ser mais arriscado, mas não. Infelizmente tem o porém de ser a qualquer hora, a qualquer lugar, a qualquer instante, ela estar sob risco de sofrer algum risco de vida ou outro tipo de violência. E também no transporte público, infelizmente, as mulheres sofrem, sim, assédio moral, assédio, infelizmente, por comentário, seja do motorista, aquela forma apertada de estar no chapa, infelizmente são assediadas, são em alguns casos, em alguns vídeos já mostrados e circulados nas redes sociais, alguns homens acabam se masturbando, desculpa a expressão, no chapa, estando ao lado de uma mulher. Outra via são apalpadas, porque o chapa está cheio, está em enchente, e também a questão dos roubos de suas carteiras, porque a paragem está cheia, o próprio transporte está cheio, está numa posição que é condicionada a ficar naquela posição, segurando lá a sua carteira, e sofrem também roubos. Tem roubo de perucas, né? Tem roubos também de perucas e Exatamente. bijuterias, E telemóveis. infelizmente não há tanta segurança. Mesmo em É. jeito de fecho da nossa conversa, mesmo a passos largos para o término da nossa conversa, vemos que dos grupos vulneráveis que mais se destacam, mulheres grávidas, idosos, pessoas com deficiências, são mais afetados nessa questão dos transportes públicos. Quais são, no seu entender, as medidas que nós poderemos adotar enquanto cidadãos para minimizar como eu posso dizer, não posso dizer sofrimento, né, mas os constrangimentos que estes grupos passam nos transportes públicos? Quais são as medidas que os cidadãos podem adotar, os transportadores e as entidades municipais, não é, que lidam diretamente com a questão dos transportes públicos? Bom, como cidadã, não é? Eu acho que o maior papel, infelizmente, está na mão do Estado, porque o Estado é o nosso defensor e é o nosso criador de condições básicas, condignas para a vida humana e nós como cidadãos, não é? Mas cabe a nós também, em algum momento, criarmos ambientes de empatia com o nosso próximo. Por exemplo, existem situações, existem casos que existem zonas que não há chapa a partir das 18, 19, às vezes também há questão de encurtamento de rotas, não é? Em alguns casos é possível você ver uma idosa, você ver uma mulher grávida na paragem, pegar ela e dar uma boleia, pelo menos já tem um local seguro, um local público, assim que dê para ela apanhar um transporte público. Mas também há mecanismos um pouco mais além, né, que é ir por cima dos deputados, das assembleias municipais, dos próprios fazedores de lei ou gestores dos serviços públicos, para que nos dê transportes de qualidade. A Assembleia Municipal, para que cobre do próprio município serviços de transporte de qualidade. O que acontece? Exigindo, por exemplo, que sejam, por exemplo, melhoradas as condições dos chapas. Se o chapa é o meio de transporte mais flexível para que os servidores de transporte consigam transportar os utentes, que se melhore as condições de chapas, que se melhore as dimensões, por exemplo, das cadeiras que sentamos nelas, porque parece mesmo uma cadeira bem minúscula que o teu pé fica bem apertado, mesmo que se melhore também essas condições, que seja reforçada a questão das exigências de superlotação dos chapas
isso por parte dos polícias de trânsito e dos próprios polícias municipais, que se exija nas paragens um local prioritário e que todo transportador, porque existem fiscais dos chapas em todas as paragens que nós encontramos lá de manhã, em algumas paragens, a organizarem as filas, para que não haja aquele luta e entra, que tenho muito bem aqui em algumas imagens, de que um passa por cima e outro passa por cima do outro a tentar entrar no transporte público. Que se exija desses fiscais que priorizem, coloquem uma paragem, um ponto certo, que temos pessoas prioritárias. Não faz sentido um idoso estar a lutar com um jovem ou um jovem de 20 anos para entrar no transporte público, sendo que ele tem a condição prioritária dele de idoso. Mas isso não quer dizer que o idoso está proibido de sair da sua casa, ir, por exemplo, para a cidade e resolver um e outro porém, ou ter qualquer mobilidade, não é? Não pode parecer que o sistema de transporte está só criado para o jovem ou para quem consegue, não é, lutar num ponto de transporte para conseguir aceder. Então, precisa-se frisar a questão dos grupos prioritários que nós temos e criar-se um privilégio de transporte para esse grupo prioritário. É preciso aproveitar-se os fiscais que já existem para eles exigirem aos serviços de transporte que isso seja cumprido. Ao grupo de polícias que existe, é preciso ir um pouco em cima e sensibilizar e procurar focar neles para que sejam considerados, sejam seguidos à risca todos os casos de corrupção existentes, porque infelizmente temos essa fraqueza da questão da corrupção por parte dos transportadores aos polícias, não é? Porque se não existisse porque já está estipulado de que a lotação máxima de um transporte público, principalmente os chapas, é de 15 lugares. E também está escrito tanto no transporte público, tanto como no chapa, tanto como no machibombo, a lotação máxima de cada transporte, não é? Então, é preciso se respeitar e se fazer respeitar, não é? Nós, como utentes, é preciso denunciarmos. E também sentirmos que, ao denunciarmos, tem uma ação, não é? Tem uma ação e um seguimento do que acontece caso seja ignorada a questão da denúncia. E também, por sua vez, também se fazer essa sensibilização e levar-se ao de cima, né, as consequências de termos chapas superlotados e de um agente policial deixar um chapa superlotado passar, que são essas questões de saúde pública, que é a questão de infecções respiratórias, a questão da produtividade a longo prazo, não é? Para as empresas, não é? Porque isso em algum momento vai influenciar na produtividade das empresas, no fraco crescimento do PIB nacional e por aí vai. Então, é um trabalho de todos, do governo como tal, mas é um trabalho que envolve a todos, a um todo de população, serviço e também dos próprios servidores públicos. Muito obrigado, Sônia, pela sua presença no nosso espaço. Para si, caro ouvinte, mais uma vez fizemos o nosso podcast sobre direitos humanos em diálogo e hoje recebemos Sônia Tivani, que trouxe-nos um pouco da sua experiência em relação aos transportes públicos e espero que todo mundo tenha aproveitado ao máximo a nossa conversa e aguardamos por si até uma próxima edição.